Olá, pessoal! Eu me chamo Priscila Santos, idealizadora do Metamorfose Mulher, e nós estamos hoje aqui para mais um episódio de podcast, onde nós vamos conversar com uma das ganhadoras do Prêmio Mulher Empreendedora do Rio Grande do Sul no ano de 2023. Nós estamos aqui com a Miriam Freitas, com a Ká Brenner, que é da equipe do Metamorfose Mulher. E já gostaria de deixar aqui o agradecimento aos nossos parceiros, o Fórmula Digital, onde nós estamos gravando esse podcast, I Have to Power, nós somos do Instituto IEVO, Padaria e Confeitaria Colonial e a Apassionata Bouquet Erótica. Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje, conversando um pouquinho e dando as boas-vindas para a Miriam. Tudo bem contigo, Miriam? Tudo ótimo. Eu estava ali esperando a minha vez, me divertindo muito com as outras meninas que também ganharam o prêmio. Ai, que ótimo! E vamos começar falando um pouquinho, sobre o empreendedorismo feminino, que foi o que te trouxe aqui para o Metamorfose Mulher, onde você foi premiada como uma das ganhadoras do Prêmio Mulher Empreendedora. Então, eu queria que tu me contasse, primeiro, porque eu sei um pouco já da tua história, que você já empreende desde o início, desde que era criança. Me conta um pouquinho mais sobre ela. A Miriam começou, como você sabe, um pouquinho a empreender desde muito pequena. Em casa eu morava com os meus avós e ele tinha uma marcenaria, ele fabricava rodo de limpar a casa mesmo, e a gente tinha galinha e um pé de laranja riquíssimo, maravilhoso. Então eu vendia ovo, vendia laranjas e vendia os rodos do meu avô. Então desde pequena eu vendo alguma coisa. Então começou daí, e eu nunca me via assim, o que eu vou fazer? Achava as profissões assim muito maçantes. Não quero ser advogada, médica não, sempre gostei muito de animais, então talvez veterinária, bióloga, de repente fosse bióloga, porque eu gostava do ar livre, estar sempre no ar livre. Então eu pensava nesse tipo de profissão que me deixava mais à vontade, mais fora de um ambiente fechadinho, pudesse estar sempre em contato com a natureza e livre. E esse espírito livre vem de mim assim desde muito tempo, desde pequena. E eu sempre procurava alguma coisa para fazer, brinco de pena das galinhas, enfim. Eu sempre buscava alguma coisa, inventava alguma coisa. E eu sei que tu morou fora também, Morou na África. Então me conta primeiro, por uma curiosidade nossa também, o que te levou até lá e o que te trouxe de volta, Se tu puder chegar um pouquinho mais perto aqui pra gente pedir. Raíssa. Bem, antes de ir para lá, teve uma longa jornada. Eu sou do interior de Goiás, na cidade chamada Jataí. Eu fui criada com os meus avós, eu perdi minha mãe antes de completar 7 anos de idade, então fui criada com os meus avós. E o meu pai era meio cigano não, hippie, era meio hippie. Eu acho que eu já vinha assim, com um pouco dessas andanças no sangue. E a minha mãe, enquanto esteve viva, também viajava muito. Eu era pequenininha e estava sempre com ela. E os meus tios também, saíram do interior muito cedo, foram para Goiânia, capital, e depois de lá foram para Brasília, e depois foram para o exterior. E eu me via também andando, Era normal para mim, eu me via indo para lá e para cá, eu também quero morar fora, eu quero... Então, desde pequena, o meu tio falava francês, que ele morou na Cayenne, na Guiana Francesa, depois se mudou para Martinica, que é uma ilha francesa no Caribe, e aquilo me inspirava. Eu via ele falando francês e eu olhava, meu Deus, eu quero aprender a falar francês também, quando eu crescer, quero viajar, quero conhecer o mundo. Então, tinha esse espírito livre mesmo, de andar, de conhecer as coisas, enfim. Chegou a época da faculdade, eu fiquei ali, biologia, veterinária, só isso. Eu não conhecia zootecnia, e aí eu fiquei sabendo que tinha o curso de zootecnia. Falei, também me serve. E foi o que eu passei. Passei para zootecnia e fiz o curso. Eu queria mais a veterinária, mas como eu não passei, eu tinha muita dificuldade de aprender, de estudar, eu tinha muita dificuldade, e assim, todos os cursos de veterinária eram na Universidade Federal. Então, como eu não era uma excelente aluna, eu não conseguia passar no vestibular para uma federal, Era muito concorrido e tinha que ser muito estudiosa, e eu não era tão estudiosa, eu sofria muito para tirar a nota da média. Mas passei para zootecnia, fiz o curso, o curso me abriu oportunidades assim
de viajar também, né? O primeiro emprego que eu arrumei logo depois que eu me formei foi no Mato Grosso. Então eu já saí ali, eu já não estava mais em Jataí, eu estava em Rio Verde. Já estava andando. Já estava andando. Então eu era de Jataí, me formei em Rio Verde, que é próximo, e meu primeiro trabalho foi no Mato Grosso, na divisa com Goiás, Barra do Garças. E eu fiquei ali 1 ano e meio. Eu trabalhava numa loja agropecuária, mas tinha os técnicos que saíam, visitavam as fazendas, os clientes, enfim. E eu estava sempre escalada nessas, porque eu não aguentava ficar fechada. E depois de 1 ano e pouquinho, eu comecei a me entediar do trabalho. Acabei arrumando um outro trabalho em Vila Rica, no norte do Mato Grosso, lá na divisa com Pará. Lá vai eu de novo. E aí fiquei lá 11 meses e acabei entrando, assim... Eu já tinha perdido minha avó e o meu avô que me criaram, então eu já estava, né, meio que avulsa. Meus tios todos moravam fora. E nesse período, né, do norte do Mato Grosso, eu acabei entrando num princípio assim, de depressão. Me via sozinha, muito sozinha no mundo, andando para lá e para cá e meio que perdida mesmo. E foi quando o meu tio, que morava no exterior, se mudou para o Brasil, abriu uma empresa em Maceió. Então, antes da África tem muito chão. Por isso que eu estou contando, para contextualizar, para vocês entenderem. E o meu tio abriu essa empresa de fotografia lá em Maceió. E a fotografia está no sangue também, porque esse meu tio era fotógrafo. 2 tios meus, irmãos da minha mãe, eram fotógrafos. Então, eu sempre gostei também da fotografia. Então, eu fui trabalhar com ele. Na verdade, ele me levou para lá para fazer um tratamento com um psiquiatra, né? Vem passar 6 meses aqui para você fazer um acompanhamento e tal. A gente está preocupado com você. Eu fui para ficar 6 meses e fiquei 6 anos. Então, lá nos primórdios dos sites de encontro, né? Eu acabei conhecendo um gaúcho que morava na África. E a gente... eu tô lá em Maceió. Eu vi um gaúcho que mora lá. Nossa Senhora. Pra vir pro Rio Grande do Sul, eu tive que ir pra África primeiro. Não tô entendendo agora. Então, aí o meu tio, que tava lá em Maceió, que tinha morado fora do Brasil, acabou voltando pra França. E aí eu falei, é minha hora, né? É agora que eu vou casar lá na África com gaúcho. Não, na verdade, era minha hora de ir pra França, eu pensei. É porque eu acabei pulando um pouquinho. E foi bem quando eu conheci esse gaúcho, falei, não é na França, mas é um país francofono, é na África, fala francês, já serve. A África é África, né? Eu acho que todo mundo tem um certo encantamento quando se fala do continente africano. E fui. Bem destemida. E lá eu engravidei depois de 1 ano e pouquinho. Eu acabei ficando grávida do meu filho. O relacionamento não durou, né? E eu voltei pro Brasil. Aí fiquei naquela, eu vou para Maceió, porque eu tinha meu apartamento lá, eu vou para Goiás, eu vou para o Rio Grande do Sul. Ele queria que eu viesse para o Rio Grande do Sul, porque como eu não tenho pai, nem mãe, não tinha ninguém para me ajudar, com um filho pequeno, né, seria, na cabeça dele, eu tinha que ficar perto da mãe dele, que é a única avó que o meu filho tem. E eu falei, não, eu vou, né, separada, eu vou para perto da minha família, né, faz mais sentido. E fui para Goiânia. Meu filho estava com 2 anos e meio, e a gente foi para Goiânia. E nesse período em Goiânia começou a minha busca, porque eu percebia que o meu filho tinha um comportamento diferenciado. E talvez fosse coisa da minha cabeça, mas talvez não. E eu percebia alguma coisa diferente. E ele falava muito bem, para a linguagem de um bebê de 2 anos e meio, né? Ele falava bem português e aprendeu a falar algumas coisas em francês. E quando chegamos no Brasil, ele travou. Ele não queria falar nem português, nem francês. E eu falei, eu levei um neuropediatra e ele disse, ele é hiperativo. Só isso. Tá, tudo bem, mas eu vou procurar uma fono. Ele não tá certo. Ele falava tudo e agora, de repente, ele não quer falar. E a fono, a gente ficou ali uns 6, 7 meses com a fono. E a fono foi percebendo
algumas características de autismo. Eu não sabia nada sobre o que era autismo, né? E ela conhecia esse neuropediatra que eu tinha levado meu filho. Ela falou assim, volta lá, marca uma outra consulta que eu vou conversar com ele e falar o que eu observo. E a gente vai chegar no diagnóstico. Então, o diagnóstico não foi um diagnóstico precoce. O diagnóstico veio com quase 3 anos e meio. Mas como eu percebia que tinha alguma coisa diferente e ninguém me dava um diagnóstico, eu levei ele, não foi só em um médico, eu levei ele em 3. E ninguém conseguia identificar. Porque é um autismo leve. E o autismo leve, eu não sei, parece que alguns médicos sentem medo ou não conhecem muito, há 10 anos, 11 anos atrás, 10 anos atrás. Não era uma coisa assim tão simples, né, de ser diagnosticado. Então, eu tinha colocado, como eu gosto muito de animais, né, sempre gostei, eu levei ele para fazer uma aula de hipismo clássico. E nos primeiros 15 minutos de aula que ele montou no cavalo, a instrutora falou, Miriam, ele não é para mim, procura uma ecoterapia. Ela não sabia o que era, mas ela falou, não sei, mas para ele tem que ser ecoterapia. E aí eu procurei uma ecoterapia, sem diagnóstico. Então ele fazia fono e ecoterapia, sem diagnóstico nenhum. E aí foi quando a fono disse, volta lá no neuro, e foi quando ele deu o diagnóstico. Aí eu procurei outras terapias, que foi a terapia ocupacional. Então ele fazia a TO, a fono, a ecoterapia, e começou com uma psicóloga também, terapia comportamental. Porque ele apresentava uma certa agressividade, ele era muito agitado. Estava trabalhando quando... Não, na verdade, assim, quando eu voltei para o Brasil, como eu estava com uma criança pequena, por mais que o relacionamento não dava certo, né, a gente chegou num acordo de que não era para eu trabalhar. Como o pai já morava fora do Brasil, sim, a única pessoa que meu filho tinha era eu. Então a gente entrou num acordo de que eu ia só cuidar dele, a pensão ia cobrir tudo, não precisava trabalhar. E isso foi muito positivo, porque eu tive tempo. Sim, é difícil. Difícil ter essa consciência, né? De que o teu filho ia precisar de ti naquele momento e que ele, sabendo que não estaria presente, gostaria que a mãe estivesse 100% presente. Isso mesmo sem ter o diagnóstico antes, né? Sim. Então, foi... Mas, na verdade, o diagnóstico para ele, talvez até hoje não seja tão bem aceito. Mas ele queria... Sim. Que o filho não ficasse numa escolinha o dia inteiro, sem a mãe, porque já não tinha o pai. Então, nesse ponto, ele foi... Sim. Ele, assim, foi bem bacana. Sim. E como era terapia 3 vezes por semana em vários lugares diferentes, eu tinha que estar disponível. Claro. Não tinha. Como é que ia fazer logística, né? Sim, não tinha ninguém para me ajudar. Não tinha uma mãe, uma irmã que pudesse me apoiar nisso, porque normalmente um dos maiores desafios das mães atípicas é esse, né? A mãe trabalha, quem é que vai levar? Quem é que vai acompanhar a criança em tudo? Às vezes tem uma avó, uma irmã, uma madrinha. Eu não tinha ninguém. Era eu para tudo. Então, e é uma responsabilidade também, né? Porque eles, por mais independente do grau, é um cuidado e um olhar que a gente tem que ter também com eles, né? Dessa percepção, de atenção, e ter pessoas dispostas também como rede de apoio, né? Porque às vezes a gente tem as pessoas, mas elas estarem dispostas a realmente se doar aquele tempo ali. É outra coisa. Né? Exatamente. Então, isso foi muito válido. Eu até tentei fazer alguma coisa, pegar alguma coisa para vender, aquele espírito empreendedor já estava ali, né? Eu até comecei uma empresa de sobremesas, que eu atendia vários restaurantes lá em Goiânia. Como a empresa era minha, eu tinha uma certa liberdade de sair quando eu precisasse, mas mesmo assim, e ele também vinha para a empresa, ficava comigo, né? Então era tranquilo nesse ponto. Mas a empresa não deslanchou. Então, não estava compensando, né? Eu tinha muita dor de cabeça, poucas vendas. Aliás, tinha muita venda, mas era tributo, era isso, era aquilo, era tanta coisa. Empreender no Brasil não é fácil. Né? Não mesmo. Né? Então, eu acabei desistindo. E foi quando eu pensei, bom,
eu preciso começar a pensar em... Na verdade, isso tinha sido conversado. Até lá pelos 5, 6 anos dele, eu faço tudo, você fica por conta. Mas depois aí você começa a pensar em alguma coisa, até porque ele queria vir embora pro Brasil, e vindo pro Brasil não é a mesma coisa, né? O que ele ganha lá, ele não iria ganhar aqui. Então eu comecei a pensar, eu tenho que achar alguma coisa para fazer que seja flexível. E como é que eu vou fazer isso, né? Sem ter rede de apoio. Eu pensei, bom, talvez seja a hora de ir pro Rio Grande do Sul, porque lá tem a avó, eu deixo ele com a avó e eu vou fazer alguma coisa, né? Eu vou trabalhar. E foi o que eu fiz. Juntei mala, cuia e farofa. Porque o Luiz Fernando tinha muita seletividade alimentar. Ainda tem muita seletividade alimentar. Ele comia só arroz e tomate. E mamadeira, só. E eu tinha descoberto, né, uma farofa artesanal numa feirinha que eu tinha ido, lá em Goiânia. E esse menino adorou essa farofa. Eu não ficava sem. Isso foi uns 2 meses antes de eu resolver me mudar. Então, tinha 2 meses que ele estava comendo praticamente farofa em todas as refeições. Então, eu juntei minha mala, cuia e farofa e vim. E chegando aqui, fiquei 3 meses ainda lá na casa da minha ex-sogra, até eu arrumar um lugar para morar. E todo mundo que comia essa farofa na minha ex-sogra, ou na minha casa, depois que eu me mudei, ficaram impressionados. Nossa, que farofa diferente, onde você comprou? Eu trago de Goiás, né? Eu trouxe bastante. E veio uma amiga minha me visitar no mês seguinte, falei, traz mais farofa pra mim. Todo mundo que vinha, veio 2 amigas minhas. Logo que eu me mudei, vieram 2 amigas me visitar. Traz uma dispensa só de farofa. Sim, tá quase assim lá em casa já. Uma dispensa só de farofa. Depois que eu conheci essa farofa, tá quase assim lá em casa. E aí o pessoal começou a me pedir, quando você for comprar, me avisa, porque eu também vou encomendar, eu te dou dinheiro, você encomenda pra mim também. E eu comecei a perceber alguma coisa, se tá todo mundo gostando assim, será que não tem farofa aqui? Fui dar uma pesquisada, né? Só tinha... Não vou falar o nome da concorrente. Só tinha aquela lá no supermercado. Eu falei, tá aí, entendi por que, né? O pessoal tá gostando tanto, só tem essa. E eu vi no mercado público, não achava nem farinha pura. A farinha daqui é diferente, né? A farinha de vocês é fininha. E a nossa lá de Goiás, ela é mais grossinha, mais crocante. E acho que foi isso que de certa forma surpreendeu, né? A crocância, né? E o sabor também. E aí eu enxerguei a oportunidade, atenta, né? Eu já vim querendo... Empreendedora que é? Sim, eu já vim querendo... Eu pensando assim, bom, para eu ter a liberdade, eu vou ter que fazer alguma coisa de casa. Eu tava pensando, eu vou fazer bolo do pote, eu vou fazer salada fit, comida fit. Comprei curso de salgadinhos fit, sei lá, vou fazer e sai vendendo, vou nas academias, sei lá, vou fazer, né? Vou descobrir. E com esse pensamento, eu acabei começando a participar de procurar eventos de mulheres, né? Eventos de network que eu já tinha participado lá em Goiânia, que eu já vinha participando lá em Goiânia, eu vou procurar aqui também. E vou achar um meio, precisava de conhecer pessoas, porque eu só conhecia o núcleo ali da família do meu ex, porque eu preciso conhecer novas pessoas, né? Então, foi assim que eu comecei, a participar de um evento aqui, outro ali. E essa oportunidade surgiu diante dos meus olhos. Eu digo assim, não é fácil, às vezes, você enxergar uma oportunidade. Né? E ela surgiu de uma forma muito incrível, assim, porque foi de uma necessidade do meu filho, né, que não comia, de uma dificuldade do meu filho de se alimentar, né, um alimento que ele estava ali e com hiperfoco naquele alimento, que surgiu, que eu enxerguei, né, uma oportunidade se fez e eu enxerguei, porque ela se fez e eu poderia não ter enxergado. Sim. Né? E então eu digo sempre que uma das características de um bom empreendedor é captar as oportunidades ao seu redor, porque muitas vezes elas não estão claras, né? A gente tem que estar ligado, tem que estar com a anteninha ligada. Tem que estar sintonizada, a anteninha tem que estar na sintonia. E aí eu falei, bom, fiz uma proposta para a menina que vendia essa farofa para mim, para vender aqui para ela. Como é um produto artesanal, trazer de um outro estado, tinha toda uma burocracia, o custo ficava muito alto, enfim. Ela disse, não vai dar certo. Ok. E eu encucada com aquilo, esse negócio é bom, esse negócio vai ser bom, o povo que come churrasco e tal, vai dar certo, uma né? maravilha!
Eu amo. Uma farofinha aqui no churrasco. E pensei, eu acreditei muito, assim, não sei, gente, até hoje eu não sei explicar de onde veio essa fé de que realmente isso ia dar certo. Porque não tinha nenhuma evidência de que pudesse, é uma ideia legal, mas e daí, será que vai dar certo? E passou uma semana, eu entrei em contato com a moça de novo, falou, me vende a sua receita, eu preciso trabalhar, tô morando aqui, tô longe de você, a gente assina um contrato, se eu voltar para Goiás eu não vou vender farofa, até porque lá toda esquina tem uma fábrica de farinha, todo mundo faz farofa, então assim, hoje se eu voltar para Goiás eu não vou, não tem, acho que não cabe muito, não sei, talvez não, talvez eu esteja errada. Olha, Mas enfim. a tua essência é a tua essência. Verdade. E ela não quis me vender receita. Eu falei, põe preço, né? Eu tava a fim de pagar aquele preço. Ela, não, é receita de família, não. Eu falei, tá bom então. Eu vou descobrir como é que eu faço uma farofa tão boa quanto essa, ou melhor. E foi o que eu fiz. E como é que eu vou fazer isso? Pensei, bom, eu tenho que começar direitinho. Eu vou procurar uma empresa de engenharia de alimentos, porque vai ter que ter, né, tabela nutricional, vai ter que ter isso, e vou ver como que eles podem me ajudar. Na verdade, o que eu fiz foi o seguinte, tem esse produto aqui, eu quero fazer alguma coisa parecida ou melhor. Vocês fazem esse tipo de projeto? Sim, é o que mais a gente faz aqui. Então, no lugar certo. Sim, chega muita gente para eles com um produto querendo fazer alguma coisa parecida. E aí a gente fez um trabalho, aí eles fizeram um trabalho de, não sei se eu posso falar o nome da empresa, pode? Da empresa que te atendeu? Não, pode. Fazer uma propaganda aqui pra eles, mas na verdade... Depois a gente manda aí, pessoal, só um pouquinho, né? Apoio. Pode falar. Na verdade, é a empresa júnior de engenharia de alimentos da URGS, né? Então, são os alunos ali, coordenados pelos professores da engenharia de alimentos, que faz isso. Eu pensei, se eu for contratar uma empresa mesmo, vai ser muito caro. Então, eu vou procurar as empresas júnior, que tem todas as faculdades têm empresa júnior, né? Eu falei, eu vou procurar a empresa júnior, porque eu sei que vai ser mais barato. E tem ali todo o aporte dos professores, né? Então, eu procurei eles, a gente fechou um contrato que, assim, ficou salgadinho para mim na época, mas nada ao nível do que seria uma empresa mesmo que não fosse júnior. E a gente fez uns 3 ou 4 meses de trabalho aí, eles pesquisaram, fizeram uma pesquisa de mercado, fizeram tudo, foi bem completo, foi bem legal. E a gente chegou numa receita que eu falei, essa aqui tá ótima. Fizeram a tabela nutricional e eu tinha que ir atrás da embalagem, que eles fizeram até um estudo de embalagem, mas não cheguei, não gostei muito do que eles apresentaram. E quando tu estava fazendo tudo isso, Miriam, tu já tinha o teu diagnóstico? Não. Não sabia. Nem sonhava. Nem sonhava. Não. Depois a gente vai falar um pouquinho. Foi tudo na base muito empírico, assim. Foi tudo muito empírico, sabe? Foi tudo hoje eu digo, no instinto. Foi instintivo, foi muito instintivo. Eu não tive estratégia nenhuma. E qual foi a primeira farofa? Que tu foi lá, fechou, tá pronta, agora eu vendi a primeira tua, assim. Nossa, foi de castanha. Lembra rapidinho. Foi de castanhas e assim, eu não tinha, eu sei que embalagem que eu queria, mas eu não sabia nem onde achar essa embalagem, onde eu vou achar. Comecei a pesquisar na internet, não tinha fabricante no Brasil dessa embalagem. Meu Deus, e agora? Aí eu encontrei num supermercado, aliás, num café, uma embalagem porque ela parecida. não é plástica, né? Não, ela é tipo, eu não queria nada plástico. Eu falando porque eu cuido também tudo isso, assim, eu vi ela, claro, tem a linha ali, mas é uma embalagem mais sustentável, né? Sim. E mais um pouquinho rústica, eu acho, essa embalagem meio rústica, e eu queria isso. Então, eu contratei também uma empresa de branding, que fez para mim a questão da marca, né, do logomarca e tudo. Então, assim, eu investi, né, sem nenhuma estratégia, como eu disse, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, sem pensar muito, fui fazendo. Digo acreditar, às vezes, as pessoas acham que elas têm que saber tudo, né? A gente estava conversando ontem sobre isso, sobre empreendedorismo feminino. A empreendedora acha que ela tem que saber o melhor do marketing, o melhor do digital, o melhor da venda, o melhor sabe? E ela quer e faz tudo isso.
e quer e acha que dá conta de fazer tudo isso, né? E não delega, né, para as pessoas fazerem as coisas. E aí ela quer fazer tudo, quer dar conta de tudo isso, só que não dá. Às vezes a gente tem que entender que tem que ter outras pessoas, né, para nos auxiliar e que vão nos ajudar tanto quanto, né, se a gente fizesse, assim. Então, mas conta aí, depois achou, conseguiu encontrar. Encontrei a tal da embalagem e... Só que antes de encontrar essa embalagem, de determinar essa embalagem, a marca já estava pronta, os adesivos já estavam prontos, mas eu ainda não tinha comprado a embalagem. Teve um evento de network feminino e a organizadora me convidou. Você quer lançar a sua farofa? Ela falou, mas eu não tenho embalagem ainda. Ela, não, faz uma outra, providencia outra. Então, eu falei, vou fazer igual a menina lá de Goiânia fazia, no potinho de plástico. Então foi no potinho de plástico. O primeiro evento eu vendi no potinho de plástico. Mas não era bonito, não era apresentável. Né? Não era a tua essência. Não era o que tu queria. Mas enfim, foi bacana, né? Foi legal. Foi muito interessante, assim. E aí quando eu defini e comprei essa embalagem, aí sim, aí deu mais cara pro negócio, ficou a coisa mais bem apresentável, enfim. E eu já estava participando bastante desses eventos de network, então eu fui entrando, a farofa foi entrando de uma forma muito natural nos meios, né, nos eventos, e de certa forma eu usei de estratégia sem pensar, porque uma das primeiras clientes que eu tive, ela estava se formando em nutrição e a faculdade dela estava fazendo um evento de nutrição e tinha parte da questão de nutrição infantil. E ela falou, você quer colocar, divulgar, né, a gente vai ter uma sacolinha com vários produtos, quer divulgar a sua farofa lá no evento e tal? Eu falei, quero. E sempre que eu podia, que eu achava um espaço, eu falava, posso falar um pouquinho, né, me apresentar e tal, contar a história? Então eu participei de vários eventos assim, onde eu podia falar, e nesse ela falou, isso não dá, porque é dos professores e tal. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. E no final, acabou que eu fiquei no evento, e no final abriu de uma palestra lá sobre alimentação infantil, a professora abriu espaço para perguntas, e uma das alunas perguntou sobre a questão da seletividade alimentar. Eu vou levantar a mão, depois não falo, mas eu vou levantar a mão depois. A próxima sou eu. Oportunidade. Eu sempre enxergava alguma oportunidade, assim, muito incrível. E como você diz, né? Dá o primeiro passo e Deus vai colocando o chão. E foi bem isso que aconteceu. E a menina perguntou, a professora respondeu, eu levantei a mão em seguida. Falei, olha, eu não sou aluna, não vou fazer uma pergunta, eu só quero fazer um adendo. Nem era um adendo, assim. Mas eu tenho um filho com autismo, eu desenvolvi um produto que é a farofa, por causa da seletividade alimentar dele, já que o assunto foi esse, e cada um de vocês, eram 80 alunas, cada um de vocês vai receber uma degustação na sacolinha, todo mundo agachou já para pegar. Nossa, eu fiz uma propaganda de graça ali, 2 minutinhos, e divulguei. Não ia ter espaço para falar, acabei tendo. Então, assim, foi bem bacana. Eu ia aproveitando todas as oportunidades que surgiam, sem pensar muito, sem programar, sem muita programação, assim. Mas é interessante porque esse produto é um produto que a pessoa tem que experimentar. Porque quando a gente pensa assim, farofa, ok, né? A gente pensa já lá na farofa, tudo, né? Quem nunca comeu uma farofa? Não é? Aquela pronta no mercado, gente, fala assim, vai, daí tu olha lá, vai ler o nutricional atrás, assim, tu já pensa 2 vezes se vai ou não. Sim. E aí eu disse assim, e eu já tinha ouvido falar, né? A Miriam lá da farofa, a Miriam da farofa. A Miriam da farofa mas é conhecida, né? A Miriam da farofa. Daí eu disse assim, e eu tive o prazer de ganhar uma farofa, né? Lá no evento, eu disse, tá aí, é agora que eu vou experimentar a tal da farofa. E lá em casa foi um sucesso, assim, tanto que, bom, já terminou, hoje eu tô levando 2 farofas, né? Porque realmente, e eu coloco, claro, uma quantidade pequena, né? Minha filha tem 3 anos, por mais que seja um alimento artesanal, tudo, a gente também tem um certo cuidado. Cuidado, sim. Mas ela ama, né? E eu tava contando aqui antes que ela outro dia viu que todo mundo, ela tinha almoçado antes e o pessoal não tinha
E eu não tinha colocado farofa, né, na comida dela. E depois meu marido e meu filho foram almoçar e ela, mamãe, tu não colocou farofa na minha comida. Ela já tinha terminado, já tava quase tomando café da tarde, veio brigar comigo que eu não tinha colocado farofa. E toda hora, eu já mandei pra Miriam, né, tem que colocar ela assim, mamãe, uma farofinha, cadê minha farofinha? Ela ama, tá apaixonada. E nós lá em casa também, a minha prima foi lá almoçar. E eu fiz, e ela assim, mas eu não gosto de farofa. Eu digo, mas experimenta. Daí eu botei um pouquinho pra ela e ela, mas onde é que tu compra essa farofa? Viu? Eu nem gosto de farofa. Eu disse, e agora ela já até me pediu, não sei se já entrou em contato contigo ou não, mas ela já me pediu contato. Eu digo, não é, tu não vai encontrar em outro lugar, é com a Miriam da farofa. Com a Miriam. E realmente, assim... E é maravilhosa, né? Eu tô já ansiosa pra experimentar os outros. O sabor, gente, porque não é uma farofa. Tu vai ali, tu começa a ler, assim, farofa de limão, ervas finas, né? Como é que é essa que eu tô levando? É de castanha. Não é qualquer farofa, não é qualquer gente. Fora todo o amor e cuidado, né, Kate? E eu fico muito feliz quando eu tenho relato de crianças que gostam, né? Eu acho isso pra mim me deixa muito... o coração quentinho, porque foi por causa do meu filho que eu fiz. Até me emociona. Não consigo, até hoje eu não consigo me controlar quando eu falo. Mas não precisa. Então eu fico muito feliz quando eu tenho relato de crianças que gostam. E no folder, inclusive, que tu nos mandou, tem a fotinho e eu fui lá e mostrei. Eu conto a história, né? Eu disse pra ela, essa farofa, quem faz é a tia Miriam, essa daqui, que o filhinho dela ama farofa também. Eu conto toda a história. Se ela te ver, ela vai saber. Porque como os nossos filhos nos movem, quem tem, né, filhos assim, a gente sair da onde a gente tá e fazer algo diferente, né? Sim. Talvez se não fosse o jeito especial dele de se alimentar hoje, Sim. tu não teria visto essa Não oportunidade. teria visto, Exatamente. Não Né? mesmo. Não mesmo. E o que tu ainda poderia ter feito, que vai fazer através disso tudo e da história dele, né? Porque tu já escreveu, né? Sim, já participei de dois dele. livros como coautora. O meu xodózinho é o Diário Azul, mas tem esse aqui também, que é Mulheres Extraordinárias, e é de uma editora de São Paulo. Foi lançado em 2020, no meio da pandemia. Esse aqui também foi lançado no final de 2020, foi o meu segundo. Acho que o primeiro eu estava mais crua para escrever. Eu sempre tive vontade de escrever um livro. Como participação, assim, como coautora, foi uma porta já que se abriu, né? Então são dois. O Diário Azul, eu participei da primeira e da segunda edição. Ele já vai para a quarta edição. O Diário Azul, esse daqui, ele fala mais sobre... Na verdade, assim, esse aqui é mais sobre empreendedorismo feminino, Tá. né? Mulheres extraordinárias. Então eu conto a minha trajetória como mulher, né? Sim. E o que aconteceu para eu começar a empreender, o que me levou a empreender. O Diário Azul, ele é um livro só sobre autismo. Então, cada família, cada capítulo é uma família ou um terapeuta que fala da sua vivência com o autismo. E no caso, o meu eu conto do que eu fiz a partir do diagnóstico, né? Sim. Eu comecei a empreender. Foi a tua motivação para hoje estar aí alegrando o almoço, jantares das outras Alegrando as famílias. nossas mesas. Exatamente. Mas, Miriam, eu sei que tudo isso acontecendo, tu também teve um diagnóstico, né? Exatamente. Quando saiu o diagnóstico do Luiz Fernando, lá com 3 anos e meio, foi só o TEA, né, o transtorno de autismo, e o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que quase ninguém conhece. Não. E aí depois, bem depois, ano passado, na verdade, é que veio o diagnóstico do TDAH para ele. Porque eu comecei a perceber que ele tinha dificuldade de aprender, era muito agitado, né? E aí uma professora me indicou procurar uma psicopedagoga para ver, né, se não era um TDAH. E durante um ano de tratamento dele, que foi 2022, um dia eu cheguei toda agitadinha lá no consultório. Ela falou assim, olha só, a psicopedagoga dele, vai dar uma pesquisada porque você também tem TDAH. Eu olhei assim pra ela, como assim?
ela faz o que eu tô te falando, eu só atendo criança, mas procura algum profissional que vai te dar um diagnóstico, que você tem também. Bobagem, né? E fica aqui na cabeça, eu sempre fui muito esquecida, sempre fui muito desligada, sempre fui muito hiperativa, né? Pensava em 1000 coisas ao mesmo tempo, estava em 1000 lugares ao mesmo tempo, fazia 10.000 coisas ao mesmo tempo, mas né? Nunca passou nada pela minha cabeça sobre isso. E aí eu comecei a ler, eu comecei a olhar o Luiz Fernando, falei, meu Deus. E aí falei, bom, então tá, né? Vamos procurar. E aí eu procurei uma profissional, a gente fez um teste e deu o TDAH combinado, né? Que é a hiperatividade física e mental, mais a desatenção. E aí foi o que explicou muito, né, de toda essa minha andança, de todo esse meu não para aqui, não para ali, faz isso, faz aquilo, como profissão, principalmente. Quando eu estava na faculdade, eu cheguei a desistir, parei um semestre, depois voltei. A pessoa com TDAH tem essa dificuldade de dar continuidade nas coisas, faz uma coisa, faz outra, não se vê. Tem essa dificuldade. E depois eu fui entender, né? Por que de tudo isso? Por que eu tinha tanta dificuldade de aprender, de tirar notas boas? Eu estava ali e achava, nossa, eu tô sabendo tudo, chegava na prova, não me lembrava. Então eu não tirava notas boas. Eu era sempre muito mediana. E hoje, assim, sabendo que tu tem o diagnóstico, tu pensa assim, poxa, por que eu não vi isso antes? Teria mudado se tu tivesse tido esse diagnóstico antes, a tua forma de perceber as coisas, como que teria sido se esse diagnóstico tivesse sido antes, né? Não tardio, né? Que a gente chama quando já na fase adulta. Sim, com certeza teria mudado muita coisa. Hoje, sabendo, tem o quê? Tem 3 meses. Quase 4 meses que eu peguei o diagnóstico. Hoje eu estou tendo mais lucidez e tentando me compreender. Né? Compreender, bom, peraí, eu faço isso por causa da dificuldade de atenção nisso daqui. Então, eu já tento trabalhar algumas coisas que antes eu não sabia, tipo, me diminuir, poxa, nossa, não é possível, eu sou burra. Eu pensar, você acaba se culpando, se martirizando. E não é um funcionamento do cérebro, né? Eu tenho lido bastante, tenho acompanhado alguns profissionais e a deficiência de alguns não neurotransmissor, mas a deficiência de alguns... Ai, me perdi a palavra agora. Estou no 3º episódio que as palavras Não vou poder te ajudar nessa. Eu me esqueci agora, me fugiu. É coisa do cérebro, normal, né? Então, algumas deficiências bioquímicas, né, do cérebro, Sim, não é? Sim. E quando a gente fala isso, às vezes tem gente que fala, agora tudo é TDAH, tudo é TDAH. Não, gente, é o que é. Não é uma desculpa, né? Não é uma desculpa. Infelizmente, a sociedade ainda julga muito as pessoas, Sim. né? E a gente te fiz essa pergunta justamente porque eu estava conversando com outras pessoas que também tiveram diagnósticos tardios, assim. E como é importante isso dentro do empreendedorismo para se entender aonde quer ir, porque justamente por isso. Ela disse assim, quando eu entendi as coisas, eu comecei a trabalhar em algo que fazia sentido para mim, que me deixava num ambiente seguro para eu fazer as minhas coisas e parei de me culpar, porque a mulher já tem isso por natureza, né, de ficar se culpando, se julgando, né, e principalmente, né, a questão do TDAH que tem essa questão da desatenção, e é isso, daí começa a se cobrar por que eu não consegui fazer, porque eu não consigo, daí começa a gerar uma crença de incapacidade, né, de fazer as coisas. Isso te gera frustração, te gera ansiedade. Claro. Hoje, olhando assim para trás, eu fico pensando, eu não tive depressão, assim, lá quando eu estava no Mato Grosso. Na verdade, o TDAH, a pessoa que tem o TDAH, a frustração de não conseguir fazer as coisas a leva a estar num quadro de depressão. Sim. Mas não é que a pessoa tenha depressão. Ela vai juntando tanta frustração, que aquilo acaba deprimindo a pessoa. Mas hoje eu olho e eu me via, o médico, tem que estar com depressão. Tudo era depressão, tá triste, tudo é depressão. Gente, mas eu não me sinto depressiva. Não me sinto assim, tô sempre, né, andando e fazendo e agitada e isso. Não me sinto depressiva, só que era frustração.
Você vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, não consegue, não completa, e aquilo vai te gerando uma frustração e uma ansiedade ao mesmo tempo, que te deixa triste. Mas eu acho bem importante, quando eu falo sobre isso, que não é depressão por depressão, porque tem a depressão. Inclusive, perdi uma prima, mais nova que eu, 2 anos, ano passado, por conta da depressão. E o meu caso não era esse. É frustração mesmo, você se frustra, fica triste porque não consegue fazer as coisas, mas assim, apesar do TDAH, eu fui fazendo o melhor. Fui fazendo do meu jeito, sim, né, instintivamente, sim, e tem dado certo. Poderia estar melhor? Com certeza. Com certeza. Mas tudo é aprendizado, né, Miriam? Como eu digo, a gente tem que olhar para as nossas pequenas conquistas, né, para gerar energia para conquistas maiores. E se alguma coisa não deu certo, vai lá e aprende, né? O que eu posso tirar de melhor? A energia da cobrança, né? Porque a energia da cobrança, ela, como você falou, mulher já tem essa questão. E a gente se cobra. Ô, meu pai! Exatamente. E se perdoar, se fez errado, poxa, não tinha ferramenta certa, vou partir para outra agora, vou fazer diferente. O importante é perceber. Eu digo, né, trabalhando no desenvolvimento pessoal, algumas pessoas acham que a gente tem que ser perfeito. Porque tu sabe tudo, porque tu sabe sobre emoção, tu sabe como é que funciona, porque tu é perfeito, porque agora é coach, tu sabe tudo. Como é que tu vai fazer assim, como é que tu vai fazer assado? Eu digo, gente, nós somos seres humanos. A gente não é porque a gente trabalha com desenvolvimento pessoal que a gente vai deixar de errar. Sim. A questão é que quando a gente erra, a gente percebe, conserta e evolui com aquilo, não fica ali sofrendo ou paralisado. E essa é a diferença do desenvolvimento pessoal, é tu parar, olhar para o que está acontecendo e sair dali. Sim. E não que tu nunca vai errar, porque nós somos seres humanos e somos imperfeitos todos. Você teve uma fala no dia da imersão que eu achei, eu não vou lembrar exatamente as palavras que você usou, mas eu tomei aquilo assim, eu já sabia, mas tipo, eu tomei aquilo ali, é isso, né? É isso, tipo, você falou assim, exatamente o que você está falando agora. Não é que a gente não vai errar, mas a gente toma consciência, né? Das coisas que não estão como a gente gostaria e, bom, vamos recalcular essa rota e vamos fazer direito, vamos fazer melhor, vamos fazer de outra forma. Não tem como ser perfeito, né? Nós somos humanos, não tem como ser perfeito. E essa questão da gente parar e olhar e consertar, é que nem eu digo, aconteceu alguma coisa, o que eu posso tirar de aprendizado disso? O resto é resto, deu, acabou. Então pega o aprendizado, bola pra frente e vamos seguir. Sim. Mas é isso, Miriam. Quero te agradecer por estar aqui, compartilhando tua história com a gente, a história linda tua e do teu filho, que foi, olha... Andaram, né? E a gente pode dizer que andaram mesmo. Sim, eu adorei quando ela começou aqui, eles da África, tem um pouco mais. Então tem que seguir uma linha de tempo para não se perder no caminho. Então, assim, a gratidão por tudo que tu vem fazendo e inspirando outras pessoas, né? Ajudando outras famílias também, que elas tomem essa consciência, né? Sobre ter um diagnóstico quanto antes, tanto do autismo, para poder auxiliar, né, as crianças. Até se eu puder falar, tiver um tempinho ainda, essa questão do diagnóstico é uma coisa muito séria, porque tem muitas famílias que recebem o diagnóstico e se negam. Fica naquele momento de negação. Eu tive meu momento de negação, mas quem sofre com isso não é a família, é a criança, principalmente. Claro que a família também sofre, mas o não aceitar o diagnóstico é muita crueldade com a criança e com a própria família, porque quanto mais cedo for descoberto, quanto mais cedo se tratar, mais a criança vai se desenvolver, menos problemas ela terá no futuro. E graças a Deus, assim, eu enxerguei antes do médico alguma coisa, que eu também, não é minha área, não sabia de nada disso, mas assim, eu me enxerguei, já fui colocando, vou colocar nisso, vou colocar naquilo, senão. E hoje, a psicodiagnóstica dele fala, o trabalho que você veio desenvolvendo com ele, assim, foi excelente, porque ele está muito bem. Sim. E lá, fez uma naquela diferença. época, naquela época eu pensava, meu Deus do céu, o que vai ser desse menino quando tiver 10 anos? Como será que vai estar? Eu ficava numa ansiedade, numa preocupação, e hoje, assim, eu respiro aliviada e eu posso ajudar outras mães e falar a outras mães, vai por esse caminho, faz isso. Cada criança é de um jeito, cada diagnóstico é de uma forma, mas faz o que tem que ser feito, porque
Se não... Porque os níveis são diferentes, né? Tem nível de suporte 1, 2, 3. Mas faz o que tem que ser feito. Porque não vai fazer mal. Né? Mal não vai fazer. E tem gente que ainda se nega. E quando a gente nega, a gente não consegue ajudar, né? Porque aquilo, como que eu vou mudar algo que eu não aceito que existe? E fecha os olhos. Então, e isso que tu tá falando é muito importante, porque na escola da Manu eu tenho um ótimo relacionamento com a diretora, né, da escola. Inclusive foi tua madrinha, né, a Dani, foi tua madrinha na imersão. E ela diz, Pri, às vezes a gente tá falando pros pais, né? E os pais não aceitam, não querem, não é que não querem, não é que não aceitam, né? Eles não querem, eles preferem achar que tá tudo bem. Sim. E levando isso, né? Mas eu tenho certeza que com o teu depoimento aí, que esse vídeo chegue em outras famílias também, que possa ajudar outras pessoas, que quantas oportunidades também surgem, né, através do autismo, que é o que tu conta aqui pra gente. Inclusive é o tema da minha palestra. Então, o autismo como portas de oportunidade. Então tem outras formas de a gente olhar o mundo de uma forma diferente, mas obrigada, Miriam, mais uma vez por estar aqui com a gente, né? Obrigada, Ká, pela companhia aqui no nosso episódio. E ficamos por aqui, gente. Obrigada. Obrigada.